Galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Império Histórico aqui com o primeiro vídeo aqui do canal, galera. Bom, galera, esse canal aqui eu vou falar das grandes guerras, conflitos, negociações da nossa história, da história da humanidade, né? Porque eu sou muito envolvido nesse assunto. Bom, nesse vídeo, galera, a gente vai falar da União Soviética. A União Soviética foi criada em 1917, com a Revolução Russa que implodiu na época da Primeira Guerra Mundial, né? E ela durou até 1991. Ela tinha como base a ideologia do socialismo, que era fechada entre o mundo. Ela só fazia negociações com os países que eram socialistas nessa época, né? Estavam no nível mais alto do socialismo, que era o comunismo. A União Soviética era a aliança dos países socialistas do mundo. Vários países que eram socialistas eram da União Soviética, né? Tirando a China comunista da época, né? Que não fazia nem parte dela, né? O líder mais famoso da União Soviética foi Joseph Stalin, que liderou na época da Primeira Guerra Mundial, não da Primeira, desculpe, da Segunda Guerra Mundial, com a invasão de Hitler. Eles usavam uma tática que marcou a história, né? Porque quando os alemães faziam um ataque, Joseph Stalin recuava, destruindo todos os seus suprimentos para que os alemães não tivessem. E isso foi muito importante para a guerra, porque foi uma estratégia que eles usaram muito e que ajudou a eles vencer os alemães na Segunda Guerra Mundial. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, que não era uma guerra de tiroteio, bomba, explosões, etc. Mas sim uma guerra ideológica. Os Estados Unidos com o seu capitalismo e a União Soviética com o seu socialismo. Eles queriam provar qual era a maior ideologia, a mais forte, que hoje podemos dizer que é o capitalismo e sempre será, né? E eles queriam mostrar, né, a sua ideologia mais forte, que era mais forte. A Guerra Fria também teve pontos importantes na história, como a Guerra do Vietnã, a crise dos mísseis em Cuba, a Guerra da Coreia, além da corrida armamentista e corrida espacial. Mas aqui estamos focando no lado da União Soviética, né? Então, vamos lá. Bom, em 1991, a União Soviética estava em uma puta crise, estava muito ferrada. Porque os países que ela fazia comércio não estavam ajudando, porque eram países insignificantes, muito pequenos, não tinham apoio de um país socialista muito grande. Como eu posso falar, China era comunista na época, mas não era o comunismo da União Soviética. Então podemos dizer que eles não tinham apoio. O único país grande da União Soviética era a Rússia, que era a líder e que estava em crise. E que não tinha apoio de outros países socialistas porque eles não conseguiam apoiar ela. Porque eles não tinham os recursos importantes para apoiar a Rússia. Então, a Rússia, a líder da União Soviética, foi se rendendo de pouquinho em pouquinho ao capitalismo, né, galera? Porque eles não tinham opção nada, eles não tinham nenhuma outra opção. Era isso, ou o país estava na bosta, se ferrava todinho. Então, como eu posso dizer, o capitalismo reinou naquela época e até hoje reina, né? Porque hoje o mundo inteiro praticamente é capitalista, né? Só podemos dizer que a China é um socialismo de mercado e a Coreia do Norte podemos dizer que é um socialismo, mas que também parece com um capitalista, mais ou menos, mas é mais socialismo, né? Então a União Soviética teve seu fim em 1991 com uma crise muito fodida nos seus pés. Assim eles tiveram que se render ao capitalismo, porque senão eles não iam aguentar. E de lá começou a Rússia normal, né? Tipo assim, a atual Rússia que é hoje, né? Um dos países mais fortes do mundo, né? Até lá eles conseguiram vender todos os seus recursos e tiveram um grande lucro, rendendo-se ao capitalismo, né? E depois disso, os outros países que eram da União Soviética acabaram se rendendo ao capitalismo porque eles não tinham outra escolha. Porque a Rússia era que ajudava eles a se sustentar, né? Então, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o primeiro vídeo do meu canal, então espero que vocês gostem, porque a qualidade deve estar horrível, eu sei, mas aos tempos tentarei melhorar isso, né? Então é isso aí, galera. Obrigado
pela visualização, pelo seu like, favorite. Eu acharei muito bom. Então é isso aí. Obrigado pelo seu feedback. Até o próximo vídeo. Falou!